Irmãos, tudo bem com vocês aí? Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui, né? As marcas de uma igreja saudável, né? Estamos quase chegando à nossa reta final. Hoje é a penúltima marca. Espero que os irmãos estejam apreciando aí esses estudos durante todas essas semanas, né? Que nós tivemos meditando aí nesse tema, né? De marcas de uma igreja saudável. Os irmãos já tinham visto esse tipo de estudo em algum lugar? Não? Não? Primeira vez? Gostaram? Estão gostando? Não? A irmã ali não está gostando. Irmãos, espero que esteja sendo bênção para a igreja, para os irmãos. Espero sinceramente que deixe marcas profundas em nós, né? E quem sabe ano que vem a gente volta de novo, né? Com esse tema de novo, né? Quem sabe isso vira uma programação anual nossa, né? Enfim. Bom, para início de conversa, nós vamos fazer a nossa costumeira já recapitulação, né? Vamos voltar desde o início, desde a primeira marca, né? E hoje nós vamos conversar muito com essas marcas, né? Em primeiro lugar, a pregação expositiva, né? A primeira marca de uma igreja saudável, né? Por que ela é importante? Porque ela mantém o pregador e a comunidade firmes, aprendendo o que o texto inspirado tem a nos ensinar. Lembram? O pregador fica refém do texto e ensina o que o texto explica, o que o texto diz. Teologia bíblica. Por que ela é importante? Para apresentar corretamente quem o Senhor Deus é. Então, nós precisamos ter uma boa teologia bíblica para que nós conheçamos o verdadeiro Deus. Ok? Terceira marca, o Evangelho. O que é o Evangelho, irmãos? É a boa notícia. Boa notícia, qual é essa boa notícia? Jesus Cristo é a salvação de Deus para os homens perdidos, né? Quarta marca, o entendimento bíblico a respeito da verdadeira conversão, né? Conversão essa que é resultado da ação de Deus, não da ação humana, né? Em reabilitar o ser humano a crer nele e a partir daí se esforçar na busca da santificação. A quinta marca que nós vimos é a evangelização, o correto entendimento a respeito da evangelização. E a evangelização é o meio pelo qual o Senhor nos ordena levar o evangelho de Cristo aos perdidos. A sexta marca é a membresia, né? Os irmãos devem estar lembrados, né? O que é a membresia? É fazer parte de uma igreja local numa relação de compromisso. Uma relação de compromisso. E a que nós vimos semana passada é a disciplina eclesiástica, né? O que é a disciplina eclesiástica? Ela visa a correção, né, do faltoso, visa o bem do faltoso, o bem da igreja para a glória de Deus. Os irmãos acho que devem estar lembrados que estiveram aqui. Amém? E hoje, irmãos, nós vamos ver a oitava marca, né, é o entendimento bíblico do interesse pelo discipulado e crescimento. Mas antes, irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos. Versículo 17, irmãos. Todo mundo já encontrou? Não? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Já finalzinho do livro. Todo mundo já encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar, irmãos? Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, Senhor. Rogamos mais uma vez a tua boa mão, a tua misericórdia, Senhor, que a tua graça nos assista, que o Senhor nos dê entendimento, leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Dá-nos entendimento, fica conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos,
quando nós pensamos em crescimento tanto espiritual quanto numérico, algumas perguntas nos vêm à mente, né? Esse desejo por crescimento espiritual, ele é bíblico? Ou como crentes nós podemos ficar quietos, acomodados e que está tudo bem, está seguro? E se nós quisermos crescer em nossa vida espiritual, como indivíduos e como igreja, como nós fazemos isso? O crescimento espiritual, ele realmente é importante? E o que acontecerá se nós não crescermos? Essas questões, algumas dessas questões, nós vamos tratar aqui hoje, tá? Pode passar aí, Diego. Irmãos, eu deixei esse slide aí, porque eu achei ele interessante. Diz o seguinte: uma igreja saudável se caracteriza por um interesse sério pelo crescimento espiritual por parte dos seus membros. Em uma igreja saudável, as pessoas querem melhorar no seguir a Jesus. Irmãos, uma igreja onde os membros dessa comunidade não têm interesse em crescer espiritualmente, essa comunidade não é uma igreja saudável, não é uma comunidade saudável. Por quê? Porque quando o Senhor nos converte, quando o Senhor faz o seu Espírito habitar dentro de nós, naturalmente, pela ação da graça de Deus, nós desejamos obedecer e crescer no conhecimento do Senhor. Quando eu falo conhecimento, irmãos, não é simplesmente um conhecimento teológico, tá? É na questão de intimidade com o Senhor. Os crentes desejam ter intimidade com o Senhor. Spurgeon tem uma frase que ele diz o seguinte: nós não obedecemos a Deus de maneira perfeita, mas nós faríamos se nós pudéssemos. Deu para compreender aí? Nós faríamos. Por que nós faríamos? Porque nós desejamos, o crente deseja, ele precisa desejar, obedecer e conhecer o Senhor. Crescer no conhecimento do Senhor. E aí, irmãos, pode passar? Existe uma teologia bíblica de crescimento. Existe um tipo certo e um tipo errado de crescimento. E há vários tipos de crescimento. Tem gente que cresce financeiramente. E muita gente associa, irmãos, crescimento financeiro, prosperidade, à bênção do Senhor. Só que nem sempre. Nem sempre alguém que prospera financeiramente está debaixo da bênção do Senhor. Muitas vezes, as bênçãos financeiras, irmãos, muitas vezes a prosperidade financeira é a ruína de muitas pessoas. Ou vocês nunca viram pessoas que eram fiéis ao Senhor e aí melhoraram de vida e abandonaram os caminhos do Senhor? Alguém já conheceu? Então, assim, percebam como nem sempre prosperidade financeira significa bênção, às vezes é juízo de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que aqueles que querem ficar ricos caem em desgraça, em ruína. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, assim, existe um crescimento errado, um tipo de crescimento errado. Mas existe também, irmãos, um tipo de crescimento correto, que é o crescimento que a Escritura nos mostra. No livro de Atos dos Apóstolos, eu acho que eu até deixei aqui para os irmãos, aqui, alguns textos, eu vou ler, pode voltar, eu vou ler aqui, eu quero que os irmãos acompanhem, eu deixei até grifado assim. Em Atos 6 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Mais à frente, em Atos 12, diz o seguinte: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Em Atos 13, diz o seguinte: e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Percebam, irmãos, que no livro de Atos é relatado que a igreja crescia numericamente. E esse é o nosso desejo também. Nós queremos crescer em quantidade, não queremos? Para que nós possamos nos tornar uma igreja e deixemos de ser uma congregação. Então nós precisamos continuar orando para que a nossa comunidade, a nossa congregação, cresça em número também. Mas não simplesmente cresça em número, mas cresça espiritualmente, irmãos. E enquanto ela não cresce espiritualmente, numericamente, é importante que nós cresçamos espiritualmente.
Deu para compreender aí? Tudo bem até aqui, irmãos? Então, assim, o Novo Testamento, ele nos dá uma ideia de crescimento que não envolve simplesmente um número maior de pessoas, mas também pessoas que estão crescendo e amadurecendo e se aprofundando na fé. Em Efésios, irmãos, se os irmãos puderem abrir rapidamente, diz o seguinte, Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Todo mundo já encontrou, irmãos? Diz assim, ó, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em algumas coisas. É isso que o texto diz? Cresçamos em quê? Em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, todo mundo achou aí? Efésios 4, eu li o versículo 15 e 16, tá, irmãos? Então, assim, percebam, irmãos, que nós não queremos crescer simplesmente em número, em quantidade, a gente não quer simplesmente inchar essa igreja de pessoas. Nós queremos pessoas convertidas e que cresçam espiritualmente. Esse é o nosso desejo. E aí, irmãos, como acontece esse crescimento espiritual e esse crescimento numérico? Em última instância, esse crescimento acontece unicamente pela obra de Deus. Irmãos, não é o pastor Melquiades, não sou eu, não é o Diego, não é as professoras da escola dominical que efetuam o crescimento da igreja. É o Senhor, somente o Senhor Deus que efetua o crescimento. É claro que o Senhor pode usar o pastor, pode usar os irmãos para que a igreja cresça? Pode. Mas quem fez a igreja crescer? O Senhor Deus, correto? É por isso, irmãos, lá em 1 Coríntios, eu vou ler aqui para os irmãos, 1 Coríntios 3, se os irmãos quiserem acompanhar, 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Vou repetir, mas é Deus que dá o crescimento. Então, irmãos, em última instância, é o Senhor que vai fazer essa comunidade crescer. É o Senhor que vai fazer essa comunidade crescer, tanto em número quanto espiritualmente. E é por isso que nós devemos orar, irmãos. Clamar ao Senhor para que Ele faça a nossa comunidade crescer em quantidade e crescer de forma espiritual. Pode falar, pastor. Tudo bem aí? Irmãos, a nossa igreja aqui, ela já cresceu um pouco, não cresceu? Já aumentou um pouco de número, né? Isso deve nos fazer orgulhosos? Isso deve nos fazer o quê? Humildes diante do Senhor, porque é graça do Senhor. É graça do Senhor que a nossa comunidade esteja pouco a pouco crescendo. E é motivo de gratidão. Quando nós vemos uma comunidade menor que a nossa, a gente não deve se ensoberbecer. Pelo contrário, Senhor, abençoa para que outros irmãos também cresçam, para que outras comunidades também cresçam, para que o teu reino se divulgue. Amém, irmãos? Irmãos, no texto que nós lemos, de 2 Pedro, que é o texto que eu dei início aqui na nossa escola dominical, o texto diz o seguinte: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. É uma ordem que o apóstolo Pedro dá. Irmãos, nós devemos nos esforçar para crescer. Nós devemos nos esforçar. O crescimento é operado por Deus. Todavia, nós devemos nos esforçar pela graça de Deus para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Você acha, irmãos, que nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor se durante a semana eu nunca leio a Bíblia? Se eu nunca oro? Se eu nunca medito na palavra do Senhor? Vocês acham que a gente vai crescer? Por que não? Imagine se você faz uma refeição por semana. Você só come uma vez por semana. Você vai ser uma pessoa saudável? Você vai ser uma pessoa que tem saúde? Não, porque a gente tem necessidade de comer várias vezes ao dia, né? Todos os dias. Irmãos, na vida espiritual se dá a mesma coisa. Nós precisamos continuamente estar orando, meditando nas Escrituras. Hoje é muito fácil, irmãos. Tem Bíblia em áudio, tem no YouTube, tem no WhatsApp, tem em todo lugar. O que mais tem é Bíblia, o que mais tem é versão de Bíblia, para a gente não ter nem o trabalho de abrir.
Você só bota lá e quando, sei lá, está lavando a louça, está ouvindo a palavra do Senhor. Mas muitas vezes a gente deixa de meditar na palavra do Senhor. A gente se envolve em outras coisas. Hoje é um tempo muito complicado. Por quê? Porque a gente vê o entretenimento, que é uma coisa boa do Senhor, mas que toma o lugar que é devido ao Senhor. E muitas vezes a gente deixa de fazer o nosso devocional, por quê? Por causa do celular, por causa de uma série, de um filme, qualquer outra coisa, às vezes até os afazeres de casa, né, tomam muito tempo realmente. Mas, irmãos, nós precisamos guardar um tempo para meditar na palavra do Senhor. Porque senão não vai haver crescimento. Amém? E aí, irmãos, como eu falei no início, a gente vai conversar muito com as marcas que nós vimos em todas as semanas que nós já estivemos meditando na palavra do Senhor. E aí nós vamos para a primeira marca. Como a pregação expositiva, olha, a gente vai falar sobre todas essas marcas: pregação, teologia, evangelho, conversão, evangelização, membresia e disciplina. Como essas marcas da igreja saudável auxiliam no meu crescimento? Pode passar. Como a pregação expositiva me auxilia no meu crescimento espiritual? Irmãos, uma igreja em que existe a pregação expositiva, ela será uma igreja que ela estimula o crescimento espiritual, à medida que nós ouvimos a Deus falando por meio de sua palavra a nossa vida. A palavra de Deus é aquilo de que precisamos se haveremos de crescer espiritualmente. Irmãos, vamos parar aqui um pouquinho. Quando o pastor está pregando aqui, ou quando qualquer irmão está expondo a palavra de Deus, está interpretando a palavra de Deus de modo fiel, é o Senhor Deus que está falando com a sua igreja através desse homem pecador. Atenção para isso, porque isso é muito sério. Porque muitas vezes, irmãos, nós corremos o risco de estar aqui, mas estar pensando em outra coisa, enquanto a palavra do Senhor é pregada. Então, assim, irmãos, evitemos coisas do tipo passear enquanto a palavra do Senhor está sendo pregada. Porque é o Senhor Deus que está falando. Não é simplesmente um homem falando da vida dele. É o Senhor Deus expondo a sua palavra para o seu povo. Então, assim, quando o Senhor Deus fala, nós ouvimos. E nós ouvimos com atenção, irmãos. Então, nós precisamos lutar muitas vezes, porque às vezes a gente está aqui, mas a nossa cabeça está num problema que ainda a gente vai tentar resolver lá no meio da semana. Não é verdade? A gente está pensando nas contas, nos boletos, e às vezes a gente perde, irmãos, de estar focado no que é importante. Lembra de Marta? Marta, tu se preocupa com muitas coisas, mas só uma coisa é importante, e Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Irmãos, tenhamos atenção quando a palavra do Senhor está sendo pregada, porque é Deus falando com a sua comunidade. E quando nós não damos a devida atenção à palavra de Deus, nós perdemos aquilo que o Senhor tem para nós. Deu para compreender? Tudo bem? Para aprendermos, irmãos, sobre aquilo que mais necessitamos em nossas vidas, nós precisamos nos voltar para o Senhor Deus. Nós precisamos ouvir toda a sua palavra, pregada de forma expositiva, como o pastor tem feito aqui. Para não ouvirmos apenas os temas que nós gostamos. Irmãos, tem pastor que não prega sobre pecado. Como é que pode um pastor não pregar sobre o pecado? Tem pastor que só prega sobre dinheiro. Tem pastor que só prega sobre os temas que ele gosta. Os pastores, os expositores da palavra de Deus, são chamados para pregar todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus, sem excluir nenhuma parte. As partes que nós gostamos, mas as partes que também são incômodas. E muitas vezes a palavra de Deus fere a gente. Mas esse é o trabalho da palavra de Deus. Ela é uma espada de dois gumes, né? Mais cortante do que uma espada de dois gumes, né? Que penetra até ao fundo, a junta, a medula, divide alma e espírito. Essa é a função da palavra de Deus. Então, assim, a exposição, a pregação expositiva, ela nos auxilia no crescimento. Por quê? Porque ao texto ser pregado de forma expositiva, nós ouvimos o Senhor Deus falando com a sua igreja. E ouvindo o Senhor falar conosco, nós crescemos espiritualmente. Amém? Alguma dúvida? Tudo bem aí, irmãos? Podem perguntar, viu? Às vezes eu tenho cara de mal, já falei, mas eu sou bonzinho, eu sou legal.
O pastor está falando aqui da importância de se pregar no Antigo Testamento, que ele quase não vê os pastores pregando no Antigo Testamento, né? Pregam geralmente nas cartas do Novo Testamento, né? E nós temos que pregar realmente toda a Escritura, porque toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino, né? Tudo bem aí? Irmãos, segunda marca que nós vimos foi a teologia bíblica, né? Como a teologia bíblica nos auxilia no nosso crescimento espiritual. Eu coloquei ali, ó, uma igreja edificada sobre a teologia bíblica é uma igreja que ajudará seus membros a crescer em sua vida espiritual. Crescemos quando entendemos mais da verdade a respeito de Deus e nós mesmos. Irmãos, se nós não tivermos uma boa teologia bíblica, e o que é uma boa teologia bíblica? É uma teologia que diz quem é o Senhor Deus. E através da pregação expositiva, nós conhecemos quem é o Senhor Deus. O Senhor Deus é misericordioso, o Senhor Deus é santo, o Senhor Deus é justo. Então nós precisamos ter esse conceito em mente para que nós não adoremos falsos deuses, para que nós não adoremos um Deus criado à nossa imagem e semelhança. Um Deus que eu decido o que eu devo seguir, o que eu quero seguir. Tem muita gente, irmãos, adorando falsos deuses dentro da igreja. Sabe como? Ela obedece aquilo que ela gosta e aquilo que ela não gosta, ela despreza. O Deus que essa pessoa segue nunca confronta ela. Nunca. Ela sempre está certa. O problema são os outros. O problema é o pastor, o problema é o irmão da portaria, mas nunca ela. Todo mundo tem problema, só não ela. O Deus dela, ele é o docinho de coco desse Deus. É um Deus falso, irmãos. O Deus da Bíblia nos confronta. Por quê? Porque nós somos pecadores. Então, quando nós temos um entendimento bíblico, uma teologia bíblica, esse Deus vai nos confrontar. E na confrontação, nós vamos nos arrepender dos nossos pecados. E aí nós crescemos espiritualmente, nós crescemos em santidade. Amém? O entendimento bíblico do Evangelho também nos ajuda, irmãos, a crescermos espiritualmente. Uma igreja que promove o entendimento bíblico do Evangelho nos ajuda a crescer espiritualmente à medida que nós compreendemos mais e mais a profundidade e a necessidade das nossas vidas, e nós somos treinados a confiar em Cristo. Irmãos, o que é o Evangelho? Por que o Evangelho é precioso para nós? Irmãos, a Bíblia diz que nós somos pecadores, que nós merecemos o juízo e a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Porque nós merecemos o inferno, e não há absolutamente nada, nem ninguém, que nos livre dessa terrível condição. Todos nós, inclusive o Leonardo, viu? É um pecador que merece somente a ira de Deus. Todos merecem a ira de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. É por isso que Cristo Jesus veio a esse mundo para salvar os pecadores, porque os pecadores não podem se salvar. E é por isso que o Evangelho é precioso, irmãos, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e só há salvação através de Cristo, o Cristo crucificado, Ele que morre pelos nossos pecados. Fora de Cristo não há salvação, fora de Cristo não há nenhum tipo de felicidade, fora de Cristo só há dor, só há sofrimento e inferno, para todos sempre. E é por isso que o Evangelho é precioso, irmãos. E é por isso que o entendimento correto do Evangelho nos faz crescer. Porque quando nós cremos e nós entendemos o Evangelho, nós pensamos: Senhor, eu não merecia nada vindo de Ti. Eu Te odiava no meu coração, mas Tu me salvou. Tu deu o Teu Filho para morrer em meu lugar. Tu deu o Teu Filho para me salvar dos meus pecados. Eu não tenho coragem de dar meu filho para morrer por ninguém. Eu não tenho. Mas o Senhor Deus teve a coragem de dar o próprio Filho, santo, justo e bom, para morrer em nosso lugar, irmãos. Isso é grandioso demais, isso é glorioso demais. Não tem bênção no mundo que se compare ao que Cristo fez por nós. Quem éramos nós a parte de Jesus? Nada. O que nós somos a parte do Senhor Jesus Cristo? Pó, cinza. Vem uma doença, mata. Não tem riqueza. Olha, morreu recentemente um apresentador famoso, tinha muito dinheiro, tinha recurso, morre como todos os homens. Eu não estou dizendo que o fim dele foi A nem B, tá? Só estou dizendo assim, como nós somos frágeis, irmãos. Como nós precisamos do Senhor. Deu para compreender, irmãos?
Como nós precisamos do Evangelho, ter um entendimento do Evangelho. O Evangelho é o que Cristo fez por nós. Cristo fez por nós. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E todo aquele que nele crê não vai morrer nos seus pecados, mas será salvo. Amém? O entendimento bíblico da conversão também, irmãos, nos ajuda a crescer espiritualmente. Quando nós temos um entendimento a respeito do que é a verdadeira conversão, irmãos, nós crescemos espiritualmente. O problema é que muitas vezes, irmãos, o que acontece? Às vezes a gente tem um entendimento errado a respeito da conversão e a gente acha que conversão é simplesmente levantar a mão, ir lá na frente na hora do apelo e pronto, eu fui salvo. Eu não estou dizendo que quem se converteu nessa situação não é salvo, tá, irmãos? O que eu estou dizendo é que não basta esse tipo de coisa, de você ir lá na frente e levantar a mão, não basta. Por quê? Eu conheço muita gente que fez esse tipo de coisa, levantou a mão e chorou, foi lá na frente, e depois não quis mais saber do Senhor. Por quê? Porque não teve um discipulado, porque não teve um entendimento a respeito do que é a conversão de fato. E converter, irmãos, é mudar de vida, é transformação de vida. Amém? Nosso DJ aí está ocupado agora? Pode mudar? O entendimento bíblico da evangelização. Irmãos, muitas vezes a falta de crescimento espiritual em pessoas que se percebem cristãs é frequentemente uma evidência de que elas foram evangelizadas de modo errado. Nós temos ensinado as pessoas que não são cristãs a pensarem que são cristãs. E esse é que é o problema, irmãos. Esse é que é o problema. Muitas vezes, as igrejas têm tratado como cristão, como crente, quem ainda não se converteu de fato. Muitas vezes a pessoa, só porque tem muito tempo de igreja, a gente acha, não, fulano é crente. Ah, fulano só pode ser crente, ela já está há 10 anos na igreja. Irmãos, é possível ter 20, 30, 50 anos de igreja e ainda não ser convertido pelo Senhor. Não é verdade? Não é verdade? Ao passo que uma pessoa pode vir num culto aqui um dia e se converter. Tem umas coisas que a gente não entende, né? Como é que pode a pessoa ouve 500 mil sermões, não se converte, e aí vem um camarada, ouve uma pregação e pronto, e crê no Senhor. Mas acontece, irmãos. Mas acontece. Então, irmãos, nós precisamos ter uma visão correta a respeito de evangelização. Evangelizar, irmãos, não é simplesmente chamar as pessoas para vir aqui na frente e a gente fazer uma oração, não. Evangelização é nós explicarmos o evangelho para essas pessoas e nós discipularmos essas pessoas no caminho do Senhor. Amém? Alguma pergunta até aqui, irmãos? Meia hora, né? Vamos levantar um pouquinho para tirar o sono? A irmã está dizendo aqui que a salvação é de Deus, né? E é realmente, né? Só que a gente tem que entender assim, que o Deus que determinou os fins, que é a salvação, determinou os meios, que é a pregação, que é a evangelização, né? Então, assim, o nosso dever não é converter ninguém, tá, irmãos? Eu não tenho o poder de converter ninguém, ninguém tem o poder de converter ninguém. O nosso dever é anunciar, é pregar o evangelho. Quem vai se converter, aí é problema do Senhor. A nossa função é só anunciar. Nós somos do setor de vendas. Nós só vendemos o nosso peixe, né? O Senhor Deus é que é do setor lá de que vai efetuar mesmo o negócio. Então, assim, o Senhor é quem converte, é o Senhor quem salva. Só que nós somos chamados a anunciar essa salvação, né? A anunciar a salvação, né? Irmãos, o entendimento bíblico a respeito de membresia também nos ajuda a crescer espiritualmente. O entendimento bíblico de membresia na igreja também ajuda as pessoas a crescerem na vida cristã. Viver como cristão, irmãos, significa estar comprometido com os outros. Lembra que a gente falamos muito sobre comprometimento, sobre compromisso? Envolve fazer parte de uma comunidade centralizada em Jesus Cristo. Ao lidarmos uns com os outros, nós somos forçados a tratar de áreas de nossas vidas que nós evitaríamos em outra situação. Irmãos, vocês já tiveram aquela dor do crescimento, quando a gente está ali na adolescência, a gente começa a crescer, às vezes dói as pernas? Nunca tiveram? Eu já tive, dói, crescer dói. Crescer espiritualmente também dói, irmãos. Porque envolve lidar com pessoas. E lidar com pessoas é um negócio complicado. Não é verdade? Às vezes dentro da família a gente tem dificuldade.
Quanto mais aqui, que cada um tem um jeito diferente, tem um costume diferente. É fácil. Imagina se a gente convivesse aqui a semana todinha. A gente ia brigar, né? Tem jeito, né? A gente já briga até, né? Estando convivendo com a esposa, né? Não vai brigar aqui com pessoas que a gente, né, não é da mesma família. Então, assim, mas é através disso, irmão, da comunidade, que o Senhor Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. Através da convivência na comunidade. Tem um pastor que ele disse o seguinte, eu acho que eu coloquei aí, né? Pode passar aí, Diego? Não sei se dá para os irmãos ler, mas eu vou ler aqui, ó. A verdadeira igreja, atenção para isso, não é uma multidão que simplesmente segue Jesus, mas a reunião de todos aqueles que seguem Jesus nos termos de Jesus, ou seja, é a assembleia daqueles que se recusam a seguir a Jesus do próprio jeito, meramente como curiosos, retendo apenas o que lhes agrada e descartando tudo mais. Em suma, trata-se da reunião daqueles que seguem Jesus como Jesus quer ser seguido. Deu para compreender, irmãos? Irmãos, nós não devemos seguir o Senhor Jesus Cristo da maneira que nós queremos, mas da maneira que o Senhor quer. E eu vou fazer aqui, irmãos, não me levem a mal, não é nada pessoal, é o Senhor mesmo que ordena que nós preguemos a palavra, tá? Onde nós estamos, irmãos? Nós nos reunimos uma vez por semana. Uma vez por semana. Irmãos, onde nós estamos, que nós não estamos no culto de oração com a igreja reunida? Os que podem vir, por que não vêm ao culto de oração, se nós nos reunimos uma vez? Nós não podemos seguir a Jesus da maneira que nós queremos, irmãos. Nós temos que seguir a Jesus da maneira como Ele quer que nós sigamos. E seguir a Jesus envolve autonegação, dizer não para si mesmo. Não é mais confortável a gente ficar deitado? Não é mais confortável a gente ficar dormindo? Eu falo aos que podem, tá, irmãos? Onde nós estamos que nós não estamos reunidos com o povo do Senhor? Será que isso não é uma evidência que nós não estamos crescendo espiritualmente? Se nós não desejamos estar com o povo do Senhor? O pastor leu aqui semana passada, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Não foi isso, pastor? É bom e agradável. Irmãos, a reunião de oração não é para ser um peso para nós. O dia do Senhor não deve ser um peso para nós, é um privilégio. É um privilégio. O dia do Senhor é um privilégio. Esse dia é um dia que nos lembra que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Vai chegar um dia, irmãos, em que todos os sermões que nós ouvimos, todas as pregações, todas as exortações para que nós participemos das reuniões no domingo, nós vamos pensar assim, poxa, eu devia ter dado mais atenção. Ou então nós vamos dizer assim, poxa, valeu a pena. Valeu a pena. Nós estamos todos juntos com o Senhor. E os domingos, o dia do Senhor, quando nós nos reuníamos, aquilo era simplesmente uma fagulhazinha da glória que nós estamos experimentando agora. É bênção, irmãos. O dia do Senhor não é peso, é bênção. Amém? O entendimento bíblico a respeito da disciplina eclesiástica, que foi o estudo da semana passada, né? Irmãos, o entendimento bíblico da disciplina na igreja também nos ajuda a crescer. Uma das consequências involuntárias da igreja, podem acompanhar no slide se os irmãos quiserem, uma das consequências involuntárias da igreja negligenciar a disciplina correta é que isso torna mais difícil fazer discípulos. Em uma igreja que não exerce a disciplina, os exemplos não são claros e os padrões são confusos. Como assim, irmãos? Imagina que nós temos aqui na igreja, que Deus o livre e guarde, alguém que está em um pecado que se tornou até público. E essa pessoa dá aula na escola dominical, essa pessoa está na frente dos trabalhos. Essa igreja mostra que ela tem padrões claros de santidade? Mostra que é o quê? Uma bagunça, né? E isso faz o quê? Estimula a igreja ao pecado. Porque se o irmão pode viver assim e está à frente dos trabalhos, por que eu também não? E aí nós não crescemos espiritualmente.
Por quê? Está na cara, né? Porque nós não levamos a sério a fé cristã. Irmãos, nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui caminhando para a eternidade. Todos nós, eu e todos vocês, iremos comparecer diante do juiz que julgará vivos e mortos. Isso é muito sério, irmãos. Isso é de temer e tremer. Porque todos nós vamos comparecer ante o Senhor um dia. O Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Amém? Pode passar, Diego. Eu já estou muito estourado, né? Irmãos, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Mas há esperança de crescimento. Eu já falei aqui da oração, da leitura da palavra, não já falei? Que outros meios o Senhor Deus nos deu para crescermos, tanto numericamente quanto espiritualmente? Visitação pastoral, irmãos, que é o que o pastor já faz, né? E que, se o Senhor permitir, quando nós tivermos presbíteros, quando nós nos tornarmos igreja, é função dos presbíteros visitar os irmãos, saber o que está acontecendo na vida dos irmãos. Então, irmãos, de que maneira o pastor e os presbíteros podem ajudar a igreja a crescer espiritualmente e numericamente? Nas visitas, eles podem perguntar: olha, de que você precisa? Você precisa de algum tipo de instrução? Como você se sente na sua busca da sua santidade, né? Você está desapontado na sua busca própria por santidade, né? De que maneira eu posso orar por você? São perguntas simples que o pastor pode fazer, que o presbítero pode fazer. Porque, irmãos, nós devemos estar interessados em crescer. Irmãos, atenção para isso. Atenção para isso. Pode ser, eu não estou dizendo que é, tá? Pode ser que uma pessoa que não tenha interesse em crescimento espiritual, que ela ainda não se converteu de fato ao Senhor. Pode ser. Se uma pessoa não tem interesse em crescer, em querer conhecer mais o Senhor, em ter um relacionamento com o Senhor, pode ser que essa pessoa ainda não nasceu de novo. E ela precisa se arrepender dos seus pecados e se voltar para o único que pode nos salvar, que é Jesus Cristo. Isso é sério, irmãos. Todos nós aqui precisamos refletir a respeito do nosso compromisso em crescer espiritualmente. Podemos pensar, irmãos, podemos pensar assim: Senhor, me ajuda. Eu acho que eu não estou crescendo espiritualmente, mas eu quero crescer, Senhor. Eu quero conhecer mais de Ti, mais da Tua palavra. Me ajuda. Você acha que o Senhor não vai ouvir um clamor desse, irmãos? Agora, uma pessoa que não se interessa, não quero saber disso não, isso não é para mim não. Pessoas assim ainda precisam converter, precisam nascer de novo, irmãos. Amém? Acho que eu estou finalizando. A importância do bom crescimento. O crescimento é importante? Sim. Crescer espiritualmente é muito importante, irmãos. É o meio pelo qual nós testemunhamos ao mundo. Quando vemos uma igreja composta de membros que estão crescendo à semelhança de Cristo, quem recebe a glória? Senhor Deus, correto? O apóstolo Pedro vai dizer assim, ó: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo em que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Uma igreja saudável tem uma preocupação abrangente com o crescimento da igreja, não apenas com o aumento do número de membros, mas com o crescimento espiritual. Irmãos, Jonathan Edwards, que foi um pregador puritano aí do século XVII, eu acho, se não me falha a memória, ele vai dizer assim, que a marca infalível de que alguém está crescendo espiritualmente é o seguinte: é uma vida de santidade crescente, fundamentada na autorrenúncia cristã. Vou repetir. De acordo com Jonathan Edwards, uma evidência infalível de que nós estamos crescendo espiritualmente é que
nós estamos crescendo em uma vida de santidade fundamentada na autorrenúncia cristã. A igreja deve ser caracterizada por um interesse vital nesse tipo de santidade na vida de seus membros. Como nós vemos isso na prática, irmãos? Em casa, né? O marido que busca servir a esposa, ele está crescendo em santidade? Ou está crescendo em santidade aquele que quer fazer só os próprios interesses, que busca só os próprios interesses, que bota a esposa em segundo lugar? E hoje, irmãos, por conta de tantas dificuldades em relacionamentos, muita gente, por decepções com o marido, com a esposa, coloca os filhos em primeiro lugar. E isso é uma cilada. Os filhos são importantes, devem ser cuidados, mas em primeiro lugar vem o seu cônjuge, vem o seu esposo, vem a sua esposa. Não vem os filhos. Não vem os filhos. Amém? De onde eu tirei isso? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Paulo não vai dizer assim, ó, maridos, amai as esposas, amai os filhos como Cristo amou a igreja. Não, ele diz amai a esposa. Então a esposa vem em primeiro lugar. Essa é uma das evidências que nós estamos crescendo espiritualmente, irmãos. A maneira como nós tratamos o nosso cônjuge. Você pede perdão da sua esposa quando você peca contra ela? Esposa, você pede perdão do seu esposo quando você peca contra ele? Irmãos, nós maridos, às vezes nós somos muito insensíveis. Vocês agradecem quando a esposa faz aquela comida gostosa do jeito que a gente gosta? Vocês dizem, muito obrigado, meu amor. Ou a gente é igual bicho, come, sai da mesa, não fala nada. Coisa simples, irmãos, coisa prática. Estou falando alguma coisa de outro mundo? A gente ajuda nos afazeres de casa? Coisa simples. A pessoa mais importante, irmãos, a pessoa mais importante, estou falando para os casados, a coisa mais importante para o cônjuge, para o marido, é a esposa, não é o filho. Leonardo não é a coisa mais importante da minha vida. Não pode ser. Se for, está errado. Está errado. Os jovens, vocês querem casar? Casem no Senhor. Porque se vocês casarem com alguém que é descrente, mas ele é uma pessoa gente boa, ele é trabalhador, ele ama o Senhor. Se ele não ama o Senhor, ele não vai te pastorear nos caminhos do Senhor. Muita gente acredita naquele negócio de namoro evangelístico, né? Não, eu vou evangelizar ele, e aí eu já vi muitos casos que deram certo, e o fulano se converteu depois. Irmão, isso é cilada. Geralmente, sabe o que acontece? A pessoa desvia. Geralmente a pessoa desvia. Geralmente é o que acontece. Deu para compreender, irmãos? Para finalizar, o que vai acontecer se nós não crescermos, irmãos? O que vai acontecer? Olha, o Léo tem 3 meses. Se daqui a 5 anos o Léo continuar desse mesmo tamanho, a gente vai achar isso normal? Não, né? Tem alguma coisa errada com esse menino, né? Por quê? Porque a gente espera crescimento, né? A gente espera desenvolvimento. Irmãos, se durante a nossa caminhada cristã não há nenhum nível de crescimento, alguma coisa está errada. Se a nossa igreja não amadurece, irmãos, a nossa comunidade não pode se dizer saudável. Ela não é uma igreja saudável. E como é que a gente sabe que uma igreja está crescendo de forma saudável? Uma das formas é o comprometimento com a igreja local, que é o que nós temos falando aqui há semanas, batendo na mesma tecla. Uma igreja onde os membros são comprometidos com a igreja local é uma igreja que mostra evidência de amadurecimento espiritual. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude, porque os dias são maus, né? Os dias são difíceis. E, infelizmente, irmãos, não é difícil a gente ter no nosso meio desânimo, esfriamento espiritual. Se você está passando por frieza espiritual, ore ao Senhor, para que o Senhor dê graça, para que o Senhor avive o seu coração. Porque o Senhor ouve a oração do aflito.
O Senhor ouve, irmãos. Senhor, mas eu não consigo, eu falho na meditação da Tua palavra, na oração. Senhor, me ajuda, me dê graça, Senhor, me fortaleça. Senhor, ouve esse tipo de oração, irmãos. Agora, se você acha que está tudo bem com você, irmãos, trema e tema. Porque o juízo está à porta. E o juízo é sem misericórdia. Hoje é o dia da oportunidade. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Alguma pergunta? Não? Semana que vem, irmãos, é a última marca, tá? Espero que todos os irmãos venham, porque é muito importante. Diz respeito a todos nós. Todos nós. Então não faltem. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo que ouvimos aqui hoje. Muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado porque nós somos desafiados, Senhor, a crescer espiritualmente. Muito obrigado porque Tu és bom, Tu se importa conosco, Senhor. Muito obrigado porque Tu és paciente. Muito obrigado, Senhor, porque se não fosse a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, há muito, Senhor, já teríamos perecido. Muito obrigado, Senhor. Cuida do Teu povo. Assiste-nos, Senhor Deus. Dá-nos entendimento e perdoa os nossos pecados e ajuda essa comunidade, Senhor, a crescer em quantidade e espiritualmente, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.